Boa noite para você, boa noite ABC. E mais uma quinta-feira, eu aqui com você na Eco TV. Antes desta noite de falar hoje da minha convidada especial, do tema desta noite, eu quero dizer e mandar um grande abraço, sabe para quem? Para todos que trabalham na televisão, porque hoje é o dia da televisão. É o dia também do garçom, a todos os garçons aqui do grande ABC, as garçonetes também, que têm atendido a todos nós de uma forma maravilhosa. Nesse dia do garçom, parabéns para você garçom e garçonetes também. Aos meus amigos e colegas advogados, hoje é o dia do advogado. Aliás, é comemorado o dia do advogado. Foi instituído a profissão do advogado em 10 de agosto de 1887 por D. Pedro I. Instituiu os cursos jurídicos no Brasil e ali nascia a primeira faculdade de Direito no Largo São Francisco que nós conhecemos, que é a Faculdade Tradicionalista de Direito no Brasil. Também lá em Olinda, em Pernambuco, nascia também a primeira faculdade de Direito. Sabe por quê? Porque os filhos dos brasileiros não tinham que estudar em Coimbra, e simplesmente os mais abastados. E não poderia estudar e fazer aqui o direito. Nascia o curso de Direito, Ciências Jurídicas e Sociais. A todos os meus colegas advogadas e advogados, meus parabéns por esse dia, porque juntos construímos a democracia nesse país. E eu sempre digo, sem liberdade, sem justiça, não existe possibilidade de vivermos numa verdadeira democracia. Parabéns a você, minha colega e meu colega também. Quero também mandar um grande abraço para o Dr. Antônio Carlos Cedenho. Ele é desembargador da Justiça Federal. Ele recebeu na Câmara Municipal aqui da nossa cidade de Santo André uma grande homenagem no dia também do advogado. Ele foi advogado militante e hoje ele é desembargador na Justiça Federal. E muitos outros colegas também que foram homenageados, como o doutor Ademir também Espadafora. Um grande abraço a todos vocês. O meu amigo e colega o Dias, que é um grande relojoeiro ali do Extra ABC, um forte abraço. E nessa noite eu quero falar para vocês de um tema muito interessante. O nosso tema é direito de família, visitas, pensão alimentícia e alienação parental. Você sabe o que é alienação parental? Não saia da telinha, você vai saber. Porque hoje, para falar deste tema tão importante dentro da nossa sociedade e no dia a dia dos brasileiros, eu estou trazendo ela, que é advogada há 22 anos, especialista em Direito de Família e Consumidor. É professora pós-graduada em Direito Constitucional. É conciliadora do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Implantou e coordena o curso de projeto piloto de conciliação na cidade de São Caetano do Sul. Diretora da Associação dos Advogados do Grande ABC. Proferiu palestras em Brasília, na OAB, sobre a Semana da Igualdade Parental. Diretora da AMACEP, Associação de Mães e Pais Separados de Brasília. Tem publicado vários artigos jurídicos sobre o tema família. Eu vou conversar com ela, com a doutora Marie-Claire Libron Fidomanzo. Doutora, boa noite. Boa noite, Feliz em recebê-la no meu programa. Eu que agradeço essa deferência. Parabéns pelo seu programa que tem alcançado grandes índices de audiência e a qualidade dos seus entrevistados. Olha, eu que agradeço e de plano, na minha chamada, eu cumprimentava todas as advogadas e os advogados. Já de plano, eu quero lhe parabenizar pelo Dia dos Advogados. Obrigado, igualmente ao senhor. E também quero estender esse cumprimento a todos os nossos colegas advogados do Brasil inteiro. Espero que todos tenham sucesso, muita paz, trabalhar com lealdade para construir um país melhor. É verdade, doutora. Não é? É o que nós precisamos, né? É verdade. Doutora, hoje o tema, aliás, foi um pedido, né, da sociedade que eu tenho andado pelo ABC e as pessoas falam muito. E é um tema muito recorrente porque é uma realidade, né? Vamos falar de visitas, né? Vamos falar dessa alienação parental, nova ainda uma lei no Brasil, né? É. E um problema real, né? E vamos falar aí de vários temas hoje relacionados ao direito de família. A primeira pergunta que eu faço à senhora, doutora, com a Constituição de 1988, lá veio expresso, homens e mulheres
são iguais em direitos e obrigação. Em decorrência da Constituição, que é uma pirâmide, nós sabemos, né, veio o Código Civil, aonde se colocou que o poder de família deixa agora, a administração do lar, ele faz parte do casal. Certo. Até então, antes da Constituição de 1988, a senhora me corrija, mas pela prática, a senhora é uma especialista, a guarda sempre ficava com a mãe. Né? Via de regra. Então, via de regra. E hoje não, hoje o pai pode ficar com os filhos, não é? Sim. Não existe, dentro da possibilidade até financeira, né? Fala um pouco sobre isso. Tá. O que ocorre hoje é o seguinte, o pai, hoje o homem, ele tem a mesma preocupação em dar uma boa educação, em cuidar do desenvolvimento da criança. É um homem realmente, hoje ele não tem vergonha de mostrar que ele tem um grande amor pelo filho, que quer acompanhar o desenvolvimento dos seus filhos. Então ele começou também a participar dessa unidade que deveria ser o casal em relação ao filho. Então, o que acontece é que muitas mães hoje, infelizmente, usam a criança como ou moeda de troca para obter uma pensão alimentícia melhor, ou como um instrumento de ataque contra o pai, um instrumento de retaliação. E isso, na verdade, prejudica não os dois, a criança, com certeza. Porque a criança vai sendo usada a bel prazer daquele que tem mais força, e isso acaba contaminando a saúde mental da criança, que num futuro, quando ela cresce, ela começa a sentir o peso da responsabilidade dela por ter pactuado sem querer, inocentemente, ou com o pai ou com a mãe. Aí nós vamos ter uma sociedade desestruturada. E aí começa uma sociedade desestruturada, onde nasce, por exemplo, crianças que acabam enveredando por outros caminhos, a droga, enfim, aqueles caminhos que todos os pais não gostariam que os filhos tomassem. Perfeito. Agora, o senhor sabe que é muito importante esclarecer que a alienação parental é um instrumento, é uma arma forte para quem detém a criança no seu poder. Ela começa a criar uma história inverídica. Perfeito. Nós vamos falar já sobre isso. Eu só vou fazer uma chamadinha. Eu quero a sua participação, 2379-4733. Antes disso também, eu quero mandar um grande abraço aqui para um amigo do Facebook, um amigo meu que eu tenho encontrado com ele. Ele é um apresentador aqui da Eco TV. Eu estou falando do Robson Dias. Sucesso para você, Robson Dias. Eu fico feliz, sabe por quê, Robson? Porque eu venho na esteira da sua audiência. O seu programa, ele me antecede. E eu fico feliz porque eu estou aqui na Eco TV fazendo uma TV especialmente para a sociedade, um programa de entretenimento. E o seu programa, ele é um sucesso. Um grande abraço para você e para toda a sua produção. Eu quero a sua participação no 2379-4733. Nós estamos falando sobre direito de família. Você sabe o que é alienação parental? Agora nós vamos saber sobre o que é alienação parental. Eu quero a sua participação, sobre as suas dúvidas sobre visitas, guarda compartilhada que nós vamos falar, sobre pensão alimentícia. Eu estou aqui com ela, com a doutora Marie Claire. Doutora, um pouco antes disso, eu queria lhe fazer uma pergunta que eu acho muito importante. Nós vamos falar já da alienação parental, dessa lei. É muito comum, a senhora deu uma introdução muito boa a respeito que as mães, por vezes, que ficam com a guarda das crianças, elas usam a criança como um instrumento de vingança contra o pai. Ou até vice-versa, mas vamos falar realmente no caso específico que é o dia a dia. Eu pergunto, é legal, por exemplo, um pai que ele está em atraso com a pensão alimentícia, a mãe proibi-lo de ver o filho? É um crime. É um crime realmente a mulher fazer isso. É verdade que a criança precisa ser mantida, precisa ser alimentada e tudo mais. Mas existem dois institutos que não podem entrar em choque. Um é o Instituto da Guarda e o outro é do alimento. O fato de ele não poder, por qualquer circunstância, até por negligência dele próprio, ele não poder pagar a pensão alimentícia, não pode ser um obstáculo da criança ter acesso ao pai. Nunca. Isso faz muito mal para a criança. E é condenável, porque quando a mãe faz uma coisa dessas, ela está, de alguma forma, criando um problema, um conflito, um vácuo entre o pai e a criança. Então ela começa a criar
manipular situações que a criança não percebe para fazer a criança estar contra o pai. Perfeito. Doutora, alienação parental. O que é alienação parental? Vamos explicar para os nossos telespectadores essa lei que veio. Aliás, coincidentemente, essa lei está fazendo 1 ano. Ela foi sancionada em agosto do ano passado. Então, ela está fazendo 1 ano. Vamos explicar o que é essa alienação parental na prática. A senhora até já começou a dar uma introdução, mas o que é alienação parental? É a manipulação daquele que detém o poder de guarda na cabeça da criança. Eu diria que é um assédio moral que a criança não se atenta a isso, ela não percebe, e ela consegue fazer com que a criança se afaste do outro genitor. Não vamos falar pai nem mãe, Sim, porque também acontece o inverso. sem dúvida. Agora, então como é que isso acontece? Acontece da seguinte forma, muitas vezes a mãe tira a fotografia do pai do quarto da criança, na hora de o pai telefona, por exemplo, ele não está, tá dormindo, ele não quer falar com você. Então começa a usar artifícios sem que a criança perceba, mas são altamente danosos no vínculo que estreita o relacionamento entre pai e mãe. E as mulheres, eu posso falar que eu sou mulher, né? Sem dúvida. Estão muito enganadas quando elas acham que a mãe ela é insubstituível. Não é verdade. O que acontece? Nos séculos passados, a mãe, a mulher, ficava em casa. Então ela tinha essa tarefa, essa obrigação de cuidar da casa e do filho, enquanto o pai era um simples provedor. Hoje, nós derrubamos barreiras e tudo mais, a mulher também tem o seu espaço merecido, tem muitos que são muito inteligentes e merecem estar ocupando cargos melhores. Sem dúvida. Dividem essa responsabilidade com o pai da criança. E por que não o pai não pode cuidar enquanto ela está trabalhando? Por que ela não pode ficar, a criança não pode ficar com o pai enquanto ela está viajando? Então, muitas vezes a mulher, para se vingar do pai, o que ela faz? Ela faz a guarda compartilhada com a vizinha, com a tia, com a avó, com a irmã, mas menos com o pai, que é o primeiro que tem esse direito. Então, elas usam uma série de artifícios. E é comum, às vezes chega a hora do dia da visita, que é sagrado, é mais que um direito. E a senhora colocou com bastante propriedade. Sagrado. É sagrado. É mais que o direito do pai e da mãe, é mais direito ainda do filho. Porque o filho, ele precisa da figura do pai e precisa da figura da mãe. Sem dúvida, a figura paterna. Então, a figura paterna ela é fundamental. E aí o que? Chega a hora da visita, ele liga, a criança não está pronta, ela não quer ir com você, e ela vai ficando uma criança oprimida. Exatamente. Então ela vai viajar. Ela vai viajar. E tem pais que se privam de ver o filho porque para e pensa, puxa, a viagem é bom para o meu filho. Então, o que acontece? Vai havendo um abuso por parte de quem está com o poder, com a guarda da criança, utilizando todos esses artifícios para afastar a criança do pai. Falamos da mãe, mas esta lei também, ela atinge também os avós que têm responsabilidade. Também, né? Porque muitas vezes é um jogo, né? Ele foi para a casa da avó e a avó compactua, a avó materna compactua em não ceder a criança aquele dia. Aquele dia é o dia do pai. Eu estou esclarecendo aqui, você comigo aqui, eu estou esclarecendo, falando do pai, mas nós estamos falando dos genitores. Isso também pode ocorrer de forma invertida. Mas é que os casos que chegam na justiça, pela nossa história e a esteira jurídica, o número maior são das mães. Então é só um esclarecimento e a doutora está colocando com muita propriedade. Então, doutora, a alienação parental, ela é uma coisa que muitas vezes, eu quero que a senhora explique isso com mais propriedade, que eu sei pela sua experiência, pela sua história. Muitas vezes fala assim, não tem como provar, porque antes não existia uma lei, não é isso? Aí o pai ele pode se socorrer à justiça, né? Alegando, demonstrando que está havendo uma alienação parental. Explica isso um pouquinho. Isso. E vai ter psicólogos que vão... Exatamente. O que acontece? Se a demanda vai até a justiça, sem dúvida nenhuma, o juiz normalmente ele nomeia uns peritos da confiança do juízo, o assistente social, o psicólogo também judiciais, né?
E esses psicólogos e assistentes vão fazer uma avaliação do quadro, vão conversar com o pai, vão conversar com a criança, vão conversar com a mãe e também com as outras pessoas que convivem com a criança, para realmente verificar se está ocorrendo essa situação. Claro que nós temos milhares de processos, os fóruns hoje estão abarrotados, não dá para fazer um trabalho muito bem, muito perfeito de o mesmo assistente social e psicólogo conversar várias vezes com a família, conversar várias vezes com a criança, para saber até onde. Mas, em princípio, isso ocorre. Então, existe lá o setor de perícia, que vai fazer essa avaliação e chega aí na casa do pai, da mãe, dos avós, para realmente ver de perto se isso está ocorrendo. Muitas vezes as próprias partes se incumbem de também indicar peritos para acompanhar esse trabalho, assistentes sociais e psicólogos da confiança do pai e da mãe, que possam dar também uma sustentação no trabalho do perito indicado pelo juiz. Apresentam perguntas, informes, enfim. E na prática, para que o nosso telespectador possa entender, é um papel, a alienação ela é uma coisa gradual que vai ocorrendo de forma crescente pelaquele genitor que tem a guarda. Por exemplo, eu estou dando um exemplo para que se torne uma coisa bem fácil de se entender. Vamos pegar a mãe. Ela começa, seu pai é isso, seu pai é aquilo. Exatamente. Né? Olha, desqualificar. Desqualificar, a senhora usou a palavra certa. Ela começa a desqualificar a figura do pai. Ele é um vagabundo. Ele é um vagabundo, ele é um alcoólatra. Tá vendo? Ele não pagou. Ele não pagou. Ele não quer te levar para passear. Eu pedi o dinheiro para você fazer aquele passeio. Ele falou que não vai dar. Então ela começa a jogar a criança, o genitor começa a jogar a criança contra o outro genitor. E aí a criança, com a ingenuidade dela, acaba constatando aquelas coisas. Ué, de fato, né, não houve o pagamento. De fato, eu não pude passear porque meu pai não me pagou. Eu não comprei tal coisa porque foi meu pai. Quando, na realidade, não tem nada a ver a questão... Não tem nada a ver. Da pensão em relação ao afeto, ao carinho, aquele relacionamento afetivo que existe, né? E a pensão, nós temos que falar um pouco disso também, ela se define em dois princípios, né? A necessidade daquele que recebe, não é verdade, doutora? Sim. E a possibilidade. Fala um pouquinho disso. Esse binômio necessidade e possibilidade, quando um juiz tem que decidir, quando ele vai decidir sobre uma pensão, quando o casal não se entende, o juiz, como é que ele analisa? Ele vai usar este binômio, necessidade e possibilidade. Uma coisa é a mãe pedir e ser necessário e demonstrar essa necessidade. Outra coisa é o provedor, o obrigado a ter que assumir essa pensão, demonstrar que pode ou não e quanto pode pagar na pensão alimentícia. Entendi. É bem assim. É um binômio realmente. É um binômio. E, doutora, outra coisa que a gente ocorre na prática, o nosso programa ele é informativo, ele tem essa finalidade. Quando o pai paga a pensão de forma correta e a mãe desvia o dinheiro dessa pensão. Porque são alimentos cíveis e naturais, né? O que é isso? Vestimentos naturais, comida, cesta básica, e essa mãe, de forma irresponsável, ou o outro genitor, eu não estou aqui falando só da figura feminina, estou falando da figura do genitor. Ele desvia esse dinheiro ou ele não corresponde àquelas necessidades. Como deve funcionar, agir a pessoa prejudicada? Olha, primeiro, uma criança, ela dá despesa. Então, muitas vezes tem pessoas que me perguntam, mas doutora Maria, a criança vai ficar um mês comigo, eu tenho que dar pensão? Eu tenho que continuar pagando a pensão enquanto ela está comigo? Um mês de férias ou 15 dias? Veja, não é porque a criança não está presente na casa de um ou na casa do outro que ela não gera despesa. A criança continua gerando despesa. Você tem toda uma infraestrutura para manter a empregada, a luz, a energia elétrica, o telefone, a limpeza, enfim, tem toda uma infraestrutura que precisa ser mantida. Então não é porque ela está um pouco com um ou alguns dias com um que ela não vai gerar despesa. Isso é um ponto. Segundo, dizer que está desviando
Precisaria provar que a criança está sendo maltratada, não está sendo atendida às suas necessidades. Tem que mostrar que aquela necessidade que a criança está passando foi usado para outra coisa. Claro que acontece isso, de algumas fazerem uso do dinheiro indevidamente. Mas também existe um pouco de folclore. Na verdade, a criança gera despesa. Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Assim, poucos casos eu conheço da mãe que simplesmente pega o dinheiro e não investe no filho de jeito nenhum. Só ela usa. Isso não acontece. Não tem nem como, porque é filho dela também. Ela pode até dar um pouco menos, controlar, limitar aquele gasto para desviar. Mas não existe... quando começa a haver essa falta de, digamos assim, de dedicação ao filho, geralmente é porque a pessoa não é uma pessoa boa. Ela já é uma pessoa que tem problemas já antes de ter filho, entendeu? Não é em função de, porque ela recebeu a pensão alimentícia, eu vou desviar para não dar para o filho. Porque toda mãe gosta do seu filho. Sem dúvida. Doutora, falamos da mãe, né? Vamos agora fazer um contraponto. Vamos falar um pouco do pai. E aquele pai que paga a pensão, mas ele não vai ver o filho? Isso acontece também. Fala um pouco disso. Eu recebi esses dias uns 2, 3 e-mails. Sim, pois não. Porque é terrível, o pai que quer ver, ele chora. Eu já peguei cada caso que o homem de 2 metros e pouco chora na sua frente porque ele quer ver o filho e está sendo impedido. Agora, o contrário é muito doloroso. Quando a criança sente falta do pai, o pai promete ir e ele não vai, não telefona, a criança fica angustiada, esperando e o pai não aparece. As mães que têm esse problema ficam desesperadas, porque não tem o que fazer, como obrigar. Eu escrevi uma vez um artigo sobre o dano moral, o mal que pode fazer, os adultos podem fazer entre si na cabeça de uma criança. Eu entendo que a mãe que a gente consegue provar que ela tem ela usa uma série de artifícios para afastar a criança do pai, deve sim ser penalizada pela justiça, ser punida, diminuir a quantidade de tempo que ela fica com a criança, passar a guarda para o pai. Eu entendo que isso deve acontecer. Mas eu também acho que o pai ausente, de alguma forma, também tem que pagar por essa lacuna que ele deixa na saúde mental do filho. Porque o filho não tem culpa do que aconteceu. Foram os adultos que fizeram. Então, os dois são responsáveis, ela e ele. E o que nós temos que entender, e o ser humano, é que termina um relacionamento entre homem e mulher. Mas continua, pai e filho, continua... o amor que tem um filho por um pai e por uma mãe é um amor, ele é um amor universal, ele é um amor eterno. Né? E mesmo os pais que têm conflitos, pais e filhas que têm conflitos com os seus próprios pais, existe um grande amor contido, né? E não existe ex-pai nem ex-mãe. Perfeito. Nem ex-filho. Perfeito. Então isso precisa ficar muito claro para as pessoas. Eu vou lhe contar uma história que você vai ficar muito entristecido até de saber. Um caso, evidentemente sem comentar nomes nem nada. Tinha um caso que o pai, quando ele ia buscar a criança, a mãe internava a criança. Meu Deus. Fez isso repetidamente. Agora eu te pergunto, você chega num pronto-socorro, com a criança você fala para o pronto-socorro, olha, minha filha teve convulsão, preciso internar. Claro que o pronto-socorro vai pegar, vai internar, para observação. Então, a forma que ela encontrou de impedir... Isso é cruel demais. Cruel. Com a criança e com o pai. E essa pessoa fazia isso repetidas vezes. E faz ainda, quando pode. É terrível. Tem umas pessoas que são perturbadas aí, então, sabe? E aí esse caso é um caso típico da alienação parental. Esse é um caso que a justiça tem que intervir, né? E aí com a ajuda de psicólogos, com busca nos hospitais. Só que, deixa eu lhe dizer uma coisa, a ajuda de psicólogo, é claro que é importante, só que isso é tão lento. Porque o tempo passa muito depressa. E o estrago que faz isso? O estrago que faz na cabeça da criança é irreversível. Dificilmente isso recupera. Aqueles primeiros anos de vida que a criança deixou de ter aquela liberdade de conviver com o pai e o pai de poder estar ao lado do filho, tem um peso enorme. As pessoas não têm noção que repercute
quando ele estiver adulto, né? Então, todos os problemas que nós temos de adulto, a gente carrega da infância. Da infância. Você se torna Refém. De um momento emocional na sua vida e você fica um adulto... agoniado por ter pactuado sem querer. Exatamente. E aí que nos Estados Unidos mágoas... tem estatística nos Estados Unidos de pessoas que suicidaram justamente por ter sido impedido de ter acesso ao seu pai. Porque a criança acreditou de alguma forma, porque ela foi manipulada nas histórias que o outro genitor sempre contou, quando ele acordou, era tarde demais. Então ele sentiu o quê? Um grande sentimento de culpa. Ela começa na infância e ela vai crescendo. Crescendo. Chega um ponto que isso aflora e aí a pessoa, quando adulta, ela se conscientiza que ela pactuou com uma crueldade que ela não queria pactuar. E não tem mais como voltar atrás. E por isso que eu achei importante colocar isso, para as pessoas pararem para pensar. Muito bom, e eu defino o seguinte, a babá, eu vou fazer um paralelo, a babá ela é uma profissional que ela cuida de uma criança. E ao contrário, existem mães profissionais. Infelizmente. Que só querem cuidar, fazer a manutenção, e aquilo que a senhora falou, ela faz um estrago na alma desta criança, porque a mãe ela tem uma ascensão muito grande, isso é uma realidade, né? A mãe ela tem essa ascensão muito forte até um determinado momento, que ela alimenta a alma dessa criança, ou do filho ou da filha, por um determinado período, porque ela manipula. É muito intrínseco isso, ela manipula. Doutora, falar só um minutinho que eu quero conversar com o meu telespectador, com o nosso nessa noite, né? Eu quero a sua ligação 2379-4733, direito de família, ligue para cá, faça a sua pergunta sobre separação, guarda, visita, alienação parental. Mas antes disso, eu vou te pedir, não saia daí, porque nós vamos pedir um breakzinho, porque nós vamos chamar agora os nossos patrocinadores ou colaboradores que estão sempre conosco. Não saia daí e, como eu sempre digo, não me troque por um insensato coração. Volto já. Free. I want to break free. I want to break free from your lies. You're so self-satisfied. I don't need you. Música, entretenimento e muito bom humor. Esse é o TV Arena. Toda semana você acompanha as bandas em destaque no ABC e os quadros mais divertidos da televisão e da internet. TV Arena, toda sexta-feira às 18 horas, aqui na Eco TV. Né, Jason? Fala alguma coisa. A falta de respeito é uma deficiência grave. A ABAP está se multiplicando pelo Brasil para levar mais dignidade às pessoas com deficiência. Saúde e qualidade de vida. Às segundas, quartas e sextas, você tem um encontro marcado com Beth Frati e a Vida Natural, aqui na Eco TV. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your lies. You're so self-satisfied. I
feliz porque você não saiu da telinha e está comigo aqui. Comigo e com a doutora Marie Claire. Nós estamos falando de guarda compartilhada, estamos falando de alienação parental, direito de visita, direito de família. A minha pergunta, doutora, guarda compartilhada. O que significa essa guarda compartilhada? Nós sabemos, mas o telespectador quer ouvir. E se funciona essa guarda compartilhada na prática? Na verdade, ela consolida, através de uma nova lei, algo que já é inerente, que é o poder familiar. O fato de a guarda... Mas essa guarda compartilhada é o quê? Eu vou dizer. Tá. A guarda compartilhada é atribuir à guarda, os dois têm os mesmos direitos e as mesmas responsabilidades com relação ao crescimento da criança, ao desenvolvimento. Então, não é porque um está com a guarda física, quer dizer, está morando com a mãe, o pai tem o mesmo direito de opinar sobre a melhor escola, sobre o médico. Não é porque está com a mãe ou porque está com o pai, que também a gente consegue, às vezes, passar também para o pai, não é porque está com ele que é propriedade dele. A criança não é um objeto, não é um título de propriedade como se fosse um terreno, não é? Ele é um ser humano. Então, a guarda compartilhada, ela veio justamente por um grande motivo que muitas pessoas ainda não se atentaram. Na minha ótica, a guarda compartilhada ela é ótima pelo seguinte motivo. Primeiro, tira o sentimento de posse e propriedade de qualquer um dos dois. Não é só dele e não é só dela, é dos dois, a responsabilidade. O segundo ponto, acho muito importante, a criança quando cresce e fica sabendo que desde o início que os pais se separaram, nenhum dos dois abriu mão da guarda do filho. Então ele vai se sentir envaidecido. Ele não tem um lar, ele tem dois lares e os dois continuaram lutando por ele. Que coisa linda. Entendeu? Então esse aspecto da guarda compartilhada é muito importante até para os magistrados enxergarem isso por este ângulo. Porque há um equívoco grande na sociedade de achar que guarda compartilhada é um dia com um dia com outro. Não é nada disso. Isso, muito bem explicado. Não é nada disso. Eu costumo dizer, a guarda compartilhada você pode definir que seja dos dois. A guarda física, por uma questão de comodidade para a criança, vai ser atribuída à mãe ou ao pai. Mas continua ambos tendo a guarda compartilhada. E é guarda responsável, né? É uma guarda responsável, é uma de responsabilidade ambos. conjunta. Porque é aquilo que eu dizia, terminou-se um relacionamento entre homem e mulher, mas os dois têm que ter a convicção e a certeza de que eles têm um filho em comum, uma filha. Sim. Que não Que é um pediu vínculo que nunca mais... e não pediu para vir ao mundo. Não pediu para vir ao mundo. Ele, naquele momento que ali eles tiveram um enlace afetivo, emocional, não se pensou nas consequências. Se nós vamos nos separar, se isso ocorrer, qual vai ser a nossa responsabilidade perante os nossos filhos, ou filho ou filha? Doutora, eu vou começar a fazer a pergunta, porque tem várias perguntas chegando, eu quero a sua participação, 2379-4733. É muito importante a sua participação, porque você comigo aqui, você está participando direto com a Eco TV, de todas as formas, isso é muito importante. A Vera Lúcia, da cidade de Santo André. Qual a consequência para o genitor que após o estudo psicossocial não resta configurada a alienação? William, É o contrário. Ela diz, qual a consequência para o genitor? Que ele ingressou com a ação, deu o estudo psicossocial e não restou configurada a alienação. ele deve reiniciar o processo de avaliação e procurar outros tipos de profissionais que possam melhor, com mais propriedade, com mais tempo, conseguir demonstrar isso através de um relatório. Porque o juiz, ele não é psicólogo e nem é assistente social. Ele vai se socorrer dos técnicos disso. Se por acaso houve um erro de interpretação, o psicossocial não demonstrou como deveria, cabe aos pais tentar, através de outros profissionais, demonstrar isso. Doutora, a pessoa que ingressa com a ação, ele pode contratar uma psicóloga para apresentar um laudo? Pode, Perfeito. pode. Tá. É o que chama-se, nesse momento, de assistente. O assistente é justamente um psicólogo ou um assistente Credenciado, social, óbvio. credenciado, que vai dar o suporte para o perito nomeado pelo juiz. Nesse momento, ele passa a ter o nome de assistente, embora ele seja também psicólogo. Tá certo. A Cíntia Albuquerque,
ela pergunta também aqui da cidade. Como que a doutora Marie Claire analisa a aplicação da lei de alienação parental pelos magistrados da região? Não é tão rápido assim. Os magistrados não vão aplicando, acreditando imediatamente quando um dos dois coloca no processo que está ocorrendo isso. O que o magistrado faz? Ele realmente se socorre da ajuda dos peritos para fazer esta análise, para poder decidir sobre a questão, entendeu? Não é uma coisa automática, não é porque você colocou no papel. O juiz, por prudência, ele nomeia peritos para fazer essa avaliação. Perfeito. Agora, perguntou como acontece na comarca. Nós temos bons juízes na comarca, eu posso até citar a juíza da terceira vara de família de Santo André. Ela é muito sensível, muito perspicaz para perceber quando há também esse jogo, mas ela também se socorre da ajuda dos peritos, né? Então, nós temos magistrados na comarca, em São Caetano também, enfim, no Grande ABC, temos magistrados, sim, que têm sensibilidade para, da melhor forma possível, aplicar a lei quando necessário. Tá. Doutora, o José Augustinho. José, um grande abraço para você, obrigado pela sua participação, da cidade de Diadema. Ligou para parabenizar o programa e o tema de hoje. Obrigado você e toda a sua família. O Elton, da cidade daqui de Santo André também. Qual o procedimento a se tomar quando o pai, que tem direito à visita de 15 em 15 dias, fica tentando mudar o dia da visita para o meio da semana, ou diferentes finais de semana, sendo que é determinação judicial os dias da visita? Obrigado, Elton, pela sua participação. Eu vou dizer uma coisa, doutor. Eu tenho certeza que o judiciário não queria determinar o dia para o pai poder ver seu filho. Como não há saída, porque às vezes os dois não se entendem, o judiciário acaba entrando, e eu sei de muitos juízes que preferem não tomar essa decisão, porque sem dúvida nenhuma acaba ou magoando um ou magoando o outro, ou a ambos. Então, quando ambos não se entendem, o judiciário entra nessa questão. É por isso que isso acontece. Perfeito. Então, a regra de 15 em 15 dias é uma regra que se tornou uma tradição, né? Sim. Finais de semana, sim. Alternados. Porque presume-se que durante a semana a criança está estudando, ela está sendo educada, ela pode, no final de semana, ter um momento de lazer. E não é justo que ela tenha um momento de lazer só com o pai. Uhum. Também é justo que tenha com a mãe. Então, por isso que é feito de uma forma alternada. Isso não existe uma lei que determina, é jurisprudência mesmo. Jurisprudência. São os usos e costumes. E por justiça, né? Para equilibrar os dois. Agora, ele também perguntou como fazer para mudar no meio da semana. Qual o procedimento se tomar quando o pai, que tem direito à visita, de 15 em 15 dias, fica tentando mudar o dia da visita para no meio da semana? Ou diferentes finais de semana, sendo que é determinação judicial os dias da visita. Não, o que acontece? A regulamentação de guarda, visita, alimentos, nunca transita em julgado. Então, a qualquer tempo, qualquer um dos dois pode entrar com uma ação revisional, regulamentando e revendo algumas cláusulas. Olha, não posso mais, tem que o dia de tal. tais dias. Perfeito. Isso pode, a justiça sempre permite. Então, nunca transita em julgado. A questão de visita, guarda e alimentos. Porque a intervenção da justiça ela é uma coisa que, quando não existe acordo entre as partes, existe essa possibilidade. É radical, né? É radical. Aí vem a justiça e dar a cada um o que lhe pertence, né? Essa é a definição. Né? O ideal seria que os adultos se entendessem, né? Exatamente. Doutora, o filho completa ou a filha completa 18 anos de idade. E o pai não quer mais pagar, ou muito se pergunta que tem a chamada exoneração dessa pensão. A pergunta que eu faço para a senhora, o pai ele interrompe, ele não quer mais depositar diretamente aquele dinheiro que era em conta da mãe. Ele pode passar esse valor diretamente para o filho ou não? Nós sabemos que existem os critérios, né? Fala um pouco desses critérios, quando completa 18 anos, se pode cessar esse pagamento? Veja, quando se faz um acordo, as cláusulas do acordo já ficam estabelecidas. Não adianta querer mudar depois no curso, a bel prazer, sem provocar o judiciário para essas alterações. E quando é o juiz que decide, ele também coloca
quais são as cláusulas que devem ser cumpridas. Então, nenhuma das partes pode mudar isso a bel prazer, sob pena de repente, vir a sofrer um processo porque está alterando aquilo que está homologado Então, judicialmente. aí ele tem que pedir uma exoneração Ele entra com uma ação pedindo exoneração. daquele pagamento da pensão. Agora, E se estiver estudando aquele caso, até para que a gente possa esclarecer, porque é muito comum nós ouvirmos isso, né? Se não a criança, mas se o filho ou a filha ingressar numa faculdade, é exclusivamente faculdade ou tem que ser um estudo? Faculdade, mas deixa eu lhe dizer, Tá. quando a pessoa faz o acordo na pensão alimentícia, é muito importante que ela lá na hora de fazer o acordo, ou de se estipular até quando? Até a maioridade. Se tiver no acordo até a maioridade, ele pode parar automaticamente. Mesmo o Não, filho porque ingressando na até- faculdade? Sim, até porque ele fixou uma cláusula que ele pensão alimentícia até a criança completar a maioridade. Agora, se fizer um acordo e fixar que será paga a pensão alimentícia até ele terminar a faculdade, ele vai estar atrelado até terminar a faculdade. Entendeu? Perfeito. Agora, se não convencionou, mas a criança precisa fazer a faculdade, não consegue pagar esta faculdade e já atingiu a maioridade. Aí é o filho que tem que entrar com a pensão, com a ação de alimentos. É porque a pensão Porque ela pode ser pedido, né? pode ser pedido. Entre ligação afetiva de Sim, mas parentes. digamos, depois que cessou a obrigação dele como pai na pensão alimentícia, o próprio filho, se ele já atingiu a maioridade, poderia, em princípio, entrar pedindo para ajudá-lo na faculdade. Perfeito. Desde que fique provado que ele está fazendo faculdade, desde que não esteja trabalhando e tenha necessidade desse apoio. Doutora, a senhora me confirma o que eu vou falar, porque muitos pais, muitas vezes, eles dão muitas coisas aos filhos, porque é o amor, é o paizão, é a mãezona, né? Mas ele tem uma obrigação contratual, né, de cláusula contratual, de pagar a pensão, todo mês depositar. Então, muitas vezes, ele pensa que pode substituir. Então, ele dá um tênis. Ah, Explica isso. isso acontece. Acontece mesmo. Mas assim, tem que cumprir o que está lá na cláusula. Tudo que se fizer é mera liberalidade fora do que está convencionado. Claro que deve, não só pode, como deve fazer o que puder para acudir a criança. Mas eu sei que tem pais que ficam muito magoados com o destino, digamos assim, que se dá a verba, ou ele acha que a verba não está sendo bem aplicada, ele prefere pegar direto para o filho. Ele teria que mudar essa cláusula, senão ele amanhã vai sofrer um processo de execução de alimentos. E nem pode abrir uma poupança, porque a pensão ela é manutenção. É né? manutenção, Ele não exatamente. pode fazer uma poupança fechada, porque senão não tem Senão razão. como é que a criança vai ser mantida? Realmente é bem isso mesmo. Então a senhora vê dessa forma, não existe a substituição. É o que se chamaria, é o que a gente costuma fazer em alguns processos. O pai quer ter certeza que vai ser pago, ele vai pagar aquele dinheiro para a escola. Ele vai dar uma X para manter a criança, mas ele quer que a criança estude e vai pagar, ele vai dar a mais se for para aquela escola. Pode-se convencionar uma parte in natura, que é o que paga direto para a escola, para o clube, seja lá o que for, enfim, para alguma atividade da criança, se vai fazer natação, enfim. Então, a gente convenciona muitas vezes no acordo, é que ele vai depositar um X para ajudar na manutenção da criança e o outro X, que é para pagar a escola ou alguma atividade, ele paga diretamente na escola. Isso se chama in natura. In natura. Uma parte in natura e uma parte em verba mesmo. E aquela chamada cesta básica, os pais, eu dou a cesta básica, eu levo a cesta básica, tudo isso ela se acrescenta. Acrescenta. Mas ela não pode. Se o pai estipulou um valor ali, geralmente é 33%, né? Porque, até para esclarecer, não, é 30%, não. Real é 33% dos vencimentos. Sim, o problema é o seguinte, não existe uma lei dizendo que é 33%. O que existe é jurisprudência. Pela jurisprudência, o consenso geral é o seguinte, até 33% seria o que deveria se dar para uma manutenção. Vamos falar de coisas que eu sei que todo mundo está lá em casa querendo que eu faça essa pergunta. O cidadão, a cidadã, ela tem, vamos falar do cidadão, né, que geralmente é a responsabilidade de pagar a pensão. Ele tem 2 filhos, cada qual em um casamento.
Então ele não pode dar 30% para um nem 30% para o outro. Explica na prática como que funciona. É dividido isso, ele tem que provar, ou às vezes ele tem 4 filhos com mulheres diferentes. Ah, é complicado, né? Mas realmente, você não pode tratar os filhos de forma desigual. Então, o que acontece? Recentemente eu precisei realmente entrar com um caso assim, onde o pai queria diminuir a pensão para que o outro filho estivesse no mesmo patamar. Só que o juiz entendeu o seguinte, um não vive com ele, vive com a mãe, então ele tem que dar aquele X. E o outro vive com ele, que não vai gerar o mesmo tipo de despesa, porque já está na casa dele, etc. Eu diria que a forma que o juiz pensou está certa, mas também tem que pensar o seguinte, o pai às vezes para dar aqueles 30%, para ele é um peso muito grande, não sobra muito para a família e mais o novo filho. Então tem que haver, tem que ser revisto. Tem que continuar a vida, né? Tem que continuar a vida e também nós caímos de novo no binômio necessidade e possibilidade. E o pai está certo quando ele quer mudar, porque ele não quer tratar os filhos de forma desigual. Doutora, até para informar aos nossos telespectadores, se você deve pensão alimentícia e você ficou desempregado, você tem que informar a justiça. Isso. Vai lá no processo, procure um advogado do Estado e fala, estou desempregado, porque senão a sua prisão pode ser decretada. Não é verdade, doutora? É verdade. Então nós temos o caso aí do Zé Elia, jogador de futebol que está preso, chegou a um valor exorbitante de R$1 milhão, um absurdo. Isso ele já vinha sendo questionado, a possibilidade de ser feito um acordo e ele realmente não honrou esse compromisso. Não estou aqui acusando, eu estou falando da praticidade que existe no mundo jurídico. Sim. Não é verdade? Doutora... existe um princípio que diz, a justiça não socorre quem dorme. Exatamente. Depois não adianta culpar a justiça por algumas situações. A pessoa tem que se socorrer da justiça sempre. Exatamente. Doutora, fala um pouquinho da responsabilidade. Nós falamos de visita a direito sagrado. E o pai que pega a criança e deixa na casa dos avós e vai passear, porque a visita é relacionamento. Fala um pouco. Sim. E acontece isso, não acontece? Acontece, mas veja bem, os avós também têm direito. Os avós paternos têm tanto direito quanto os avós maternos de conviver com a criança. Se ele está com o direito de estar com a criança naquele momento, é um direito que ele tem de levar na casa dos pais. Sim. Eles também têm direito de conviver com o neto. E não quer dizer que o pai esteja abandonado. E até os avós podem entrar com uma ação, né, de direito de... Inclusive, os avós podem entrar. Então, não há porque as pessoas... Tem casos em que a mãe acha o seguinte, entreguei para ele, tem que ficar com ele. E tem que devolver para mim. Quer dizer, como se fosse um objeto. Não é assim. Tem que estimular o convívio parental de ambos os lados. Isso é muito saudável para a criança. E isso é fundamental, é aquilo que eu digo, geralmente a mãe ou o pai ou vice-versa, no dia da visita começa a falar mal dos avós, fala mal da mãe. Isso é deprimente. Essa visão é deprimente. E é aí que gera toda essa problemática, que a senhora falou de início, e se estabelece... Afeta na saúde mental da criança direto. É uma coluna posta na alma daquela criança que vai crescer de sustentação. É verdade. E ela vai ter uma figura paternal, uma figura maternal de uma forma distorcida, né? E vai ser justamente aquelas pessoas que no futuro vão ser competidoras, porque o pai e a mãe estão sempre competindo. Os avós também competindo com a mãe, não é verdade? Então, verdade. Queria, assim, essa competição, a competição é saudável, mas essa competição que não é saudável. Sim. Entendeu? Doutora, nós estamos caminhando para o nosso final do nosso programa. A participação foi grande, mas ainda existe tempo. No 2379-4733, eu quero que a sua ligação... Estamos com um pequeno probleminha técnico, mas você está aí comigo, não saia daí. Doutora, a senhora é diretora da associação também, do Grande ABC dos Advogados? Sou diretora cultural de eventos, eu sou sim. Desenvolve um trabalho grande, né? A gente desenvolve um trabalho muito... A Associação dos Advogados parece uma grande família. Parece não, Nós temos muita preocupação com o advogado, mas também com a família do advogado. Não há aquela competição entre os advogados da associação. Há sim uma convergência em cima de vários pontos que interessam para a classe. Nós promovemos várias atividades, agora mesmo estamos promovendo no final do ano para fechar o encerramento das
festividades do cinquentenário da associação, vamos promover um evento em alto mar. Que maravilha. Será do dia 12 ao dia 16 de dezembro. E a gente pensou nesta data justamente para não afastar o advogado da sua família, que é para ele comemorar o cinquentenário da associação junto com a sua família, com seus amigos e com seus parentes. Ótimo. E é uma data que atende à necessidade, inclusive, do filho que estuda. Então, é depois quando ele já está de férias, não é? Que pode se juntar toda a família e antes do Natal. Doutora, perfeito, eu acho isso maravilhoso, é uma confraternização, né? Doutora, fala um pouco agora, eu quero que a senhora fale um pouco mais sobre a situação, como a senhora vê hoje, a problemática de visitas, fica à vontade, alienação parental. Antes, eu não pedi o encerramento ainda, eu quero que a senhora fale um pouco mais, como a senhora vê, na sua visão. Eu escrevi, como o senhor falou, aí, alguns artigos na área de família. Um deles, eu defendo desde o início, eu sou totalmente contrária, sou contra mesmo, se chamar direito de visita. Visita você faz no zoológico, você faz ao médico, você faz ao shopping. Filho você convive. Sem dúvida. Então teria que ter um outro nome, direito de convivência. E não, justamente para entrar na mente das pessoas que o pai está indo lá conviver com o filho. Não importa que seja meia hora ou que seja 2 dias, é convívio. Então, o direito de visita ele é muito frio. Você usa para outras coisas, não para um filho. Doutora, essa entrevista foi tão gostosa, Obrigada. Muito boa, maravilhosa. Eu quero a senhora aqui novamente, quero ter o prazer de tê-la aqui no meu programa novamente. Eu queria que a senhora fizesse suas considerações finais, tem alguns minutos que depois eu vou encerrar. Olha, eu agradeço o seu telespectador, a paciência de estar com a gente até agora. Aliás, o senhor é uma simpatia, é por isso que o senhor tem tanto telespectador. Agradeço a todos, realmente. Mais uma vez, eu desejo um parabéns a todos os advogados e quero me colocar à disposição. Quem tiver alguma dúvida, algum interesse, pode passar aqui para a sua produção. Agradeço a gentileza da sua produção. São muito simpáticos, muito atentos. E o senhor, em especial, que é uma pessoa especial para o grande ABC. O senhor vai muito longe, viu, doutor? Obrigado, doutor. Eu fico feliz dessa sua gentileza, né? Muito obrigado pela sua presença. Eu quero agradecer a sua participação. Eu tenho andado pelo Grande ABC, as pessoas têm me cumprimentado, parabenizado pelo meu programa. E eu faço isso com muito carinho, com amor, especialmente para você que está em... Porque eu sempre digo, está faltando hoje no Brasil uma televisão brasileira realmente. Eu digo brasileira não no sentido nacionalidade, naturalidade, mas uma TV que realmente possa fazer um entretenimento voltado à família, de uma forma diferente, de uma forma responsável. Então, essa é a minha finalidade. E eu sempre digo aqui, cumprimento aos apresentadores aqui da Eco TV, pela direção da Eco TV, pelo trabalho que tem sido desenvolvido aqui na casa. Eu quero parabenizar, agradecer pelo grande espaço que eu tenho aqui, porque o meu espaço é o seu espaço. Hoje nós falamos na minha chamada, na abertura, que é o dia da televisão. Eu quero mandar um abraço para todos os apresentadores aqui, mas também para a minha produção, para a minha técnica maravilhosa, sabe, que trabalha, que está comigo, a Gabi, o Elton, o meu grande amigo que está comigo constantemente no meu coração. Então, é muito importante você que está aí comigo todos os dias, me ajudando a fazer uma televisão maravilhosa. Então, hoje eu conversei com a doutora Marie Claire num assunto muito importante. Giovanni, você acha que eu esqueci de você? Você está aí comigo na minha produção. Grande abraço para você. E olha, domingo é o Dia dos Pais. Eu estou deixando isso para o final para falar exatamente sobre o Dia dos Pais. Nesse Dia dos Pais, você tem que dizer uma frase. Eu preciso de você. Pai, diga ao seu filho ou à sua filha, eu preciso de você. Filho ou filha, diga ao seu pai neste domingo, eu preciso de você, porque somente assim nós vamos conseguir mudar esse estado de coisas. Porque é fundamental nesse Dia dos Pais, você mãe, faça uma reflexão, porque é muito importante. A definição sua é de mãe,
você não é pai. A sua responsabilidade também é dar carinho e amor. A sua grande responsabilidade é compartilhar exatamente a criação, nessa guarda compartilhada que nós falamos, nessa união, nessa colaboração. Porque a maioria dos problemas e das lides que vão à justiça, sabe o que falta? Falta bom senso de cada um de nós. E isso é fundamental. Futuramente vamos falar de outros programas aqui sobre conciliação. A doutora Marie Claire vai estar comigo aqui no futuro também. Vai estar aqui a diretora do Tribunal de Justiça. Conciliação, essa é a palavra fundamental para que nós possamos ter justiça de verdade. Tudo se começa com conciliação. Então, nesse Dia dos Pais, um grande abraço a todos os pais que estão comemorando esse dia. E você que não tem seu pai, lembre-se, ele foi, sempre e será um grande homem na sua vida. Um grande abraço e até a próxima quinta-feira. Mas antes disso, no sábado, fique comigo na minha reprise, às 22 horas. Até lá! Want to break free. I want to break free.